Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer do canal Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Obrigadão mesmo pela sua presença, tá? No tema de hoje falaremos sobre um assunto de suma importância, pessoal, tá? O homem em busca de Deus. Esse daí é o tema. Agora olha o nosso subtema. O que devemos fazer com os deuses, as profecias, as crenças, as revelações e as religiões. Então, pessoal, se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, inscreva-se, curta, comente, seja membro deste canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Só assim o YouTube ele entende que você gostou do nosso conteúdo e ele enviará para você todos os vídeos que lançarmos por aqui. Gente, a respeito deste tema, eu vou dizer para você que hoje o tema promete. Eu quero falar algumas coisas de um modo bem rápido, mas eu gostaria do seu raciocínio. Eu gostaria muito que você raciocinasse a respeito deste tema hoje, tá? Por exemplo, a religião, ela vem de um termo que quer dizer religare. Tá? Não é a ligação, mas é o religar, ligar novamente. Segundo o cristianismo, o homem, ele estava separado de Deus. E uma vez que ele reconhece o seu pecado, então ele precisava de algo que o ligasse novamente. Daí o termo religare. Então o homem estava afastado de Deus e agora ele precisava de uma ponte que o ligasse a Deus novamente, né? Então é como se o homem tivesse pecado contra Deus e através deste pecado tivesse se separado do próprio Deus, que é onipresente. Parece até uma contradição muito grande isso. Jesus, segundo ainda o próprio cristianismo, o Jesus é a única religião que existe, porque através dele e de sua morte na cruz e ressurreição, os humanos eles teriam esse tal acesso a Deus. O problema todo, qual que é? Os cristãos, eles entendem que Jesus é a ponte, que leva o homem a Deus novamente. É como se o cristianismo dissesse para você que o próprio Jesus, ele restaura a sua condição de Adão, que você tinha antes, e restaura a sua condição de Eva, e dá para você um acesso direto ao Pai. E o que eu quero dizer para você é que não só essa história aqui, ela é mentirosa, mas eu quero te dizer que todas as demais histórias que tratam sobre a metafísica, o sobrenatural e sobre histórias de religiões e sobre livros e documentos sagrados, eu quero mostrar para você que isso não tem o menor fundamento e o menor significado para você nos dias de hoje. Tá? Os cristãos eles vão entender Jesus como ponte, assim como os hindus eles vão entender Krishna como ponte também. É a mesma coisa, é a mesma conversa. Tá? Mas eu vejo tudo isso como uma mentira totalmente histórica e uma ilusão atual, pessoal. Nós nunca tivemos acesso livre a nenhum Deus. Afinal de contas, é só você ver aí. Deus algum, de religião alguma, e em tempo nenhum nunca apareceu para proteger ninguém, para proteger nenhum de nós. Não existiu essa história de encarnação, de milagre, sacrifício, ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Apenas uma invenção mitológica, pessoal. É só isso. Jesus é somente uma figura ilustrativa, assim como as demais figuras das outras religiões. Toda religião, se você prestar bem atenção, se você fizer uma espécie de religião comparada, você vai ver que toda religião, ela tem sua própria posição de ideal de salvação, certo? Cada uma tem seu ideal. Como que vai ser salvo? Salvo do que? Ninguém sabe. Cada uma apresenta um jeito diferente, estranho, paradoxal, absurdo, extravagante, contraditório sobre o que seriam os deuses. E essa tal salvação. Cada um apresenta um modo diferente, diferenciado. Tá? A intenção deste vídeo hoje é dizer que não precisamos nos preocupar com os deuses, mas com nós mesmos. O vídeo de hoje eu espero que você goste. Gente, olha, se o universo, veja bem, se o universo iniciou ou não sem matéria, energia, tempo e espaço,
isso não importa. Porque Deus nenhum se apresentou, certo? Até os dias de hoje, Deus nenhum disse alguma coisa pra gente. Eu não conheço nenhum Deus, eu particularmente não conheço nenhum Deus imaterial. Um Deus pessoal, um Deus relacional, atemporal, ilimitado, poderoso e bondoso. Tá? Se existe ou não um ajuste fino no universo e um ajustador, isso, pessoal, menos importa. Porque Deus nenhum nunca nos disse absolutamente nada. Nós não sabemos nada de concreto. Eu falei assim, ó, nada de concreto a respeito dos deuses. Nada nós sabemos. Tudo que nós temos é apenas teoria, hipótese, nunca uma evidência. Apenas uns indícios que prova para um nada e que pende para um Deus. Apenas isso. E tem pessoas se preocupando, lendo sobre evolução, sobre criação, sobre muita coisa. Esqueça isso. Tá? Não temos uma revelação condensada. Olhe para as revelações religiosas. Nós não temos uma revelação condensada, definida, determinada, provada e absoluta. Tudo que nós temos sobre os deuses é totalmente vago, pessoal. É incerto, é duvidoso, é indefinido, é inconfiável. Não sabemos. É evidente que a gente olha para o universo e a gente não sabe muita coisa sobre o universo. Afinal de contas, a nossa ciência, ela é bem nova. Nós temos o que aí? Vai fazer 400 anos. Né? Vão fazer 400 anos de ciência. E nós temos já todo esse instrumento. Imagina se nós tivéssemos 1000 anos de ciência da maneira como nós temos hoje. Entende? Então a nossa investigação, com esse pouco tempo, a nossa investigação científica, é verdade, ainda é bem jovem, mas o pouco que ela já investigou já foi o suficiente, pessoal, para nós descartarmos as ideias dos deuses. O pouco que sabemos nos informa que todos os livros sagrados estão errados sobre o que eles nos contam a respeito dos deuses, da formação dos mundos e dos seres vivos. Todos eles dizem, todos eles estão errados a respeito dos deuses. Tudo o que eles falam não tem informação, não há evidência sobre o que os livros falam. Eu não estou falando apenas para você de um livro apenas, eu estou falando de todos. Você fala, mas Jason, quantos livros sagrados existem aí? Vários, dezenas, centenas de documentos provavelmente inspirados, ou provavelmente não, supostamente inspirados pelos deuses. E nós aqui preocupados, né? Preocupados em agradarmos os deuses, em buscar a atenção desses deuses. As informações desses livros supostamente inspirados não batem e não condizem com a realidade, pessoal. A religião, ela tem um comportamento extremamente incomum. Sabe, em lugar da religião, ela buscar um entendimento, dela buscar uma atividade que realmente possa ser sólida. Não, ela tem um comportamento totalmente incomum, totalmente diferenciado da ciência. A religião, ela quer dizer que existem deuses aqui agora. E que esses deuses se relacionam conosco, mesmo quando todas as evidências dizem que não é verdade. Por exemplo, a religião, ela toca a campainha. Ela vai lá e toca a campainha do universo, por muitas vezes. E mesmo quando ninguém a atende, ela continua tocando, tocando, tocando e tocando. E mesmo quando ninguém aparece, Deus algum aparece, por dias, semanas, meses, anos e milênios, a religião continua tocando, tocando, tocando e tocando. O que eu quero dizer com isso é que não existe Deus ou deusa alguma para nos atender, pessoal. Essa ausência, por exemplo, é só você perceber, essa ausência toda, será que já não está deixando claro que nenhum Deus deseja se comunicar conosco? Olha quanto tempo a religião está aí, implorando para que os deuses possam se manifestar. E Deus nenhum se apresenta. Deus nenhum fala com a gente. Deus algum diz pelo menos uma letra, um A.
Ah, mas nós temos a revelação bíblica. Isso aqui é revelação bíblica? Isso aqui é revelação dos Espíritos? É verdade isso? Isso aqui é revelação realmente de Deus também? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, uma contradiz a outra. Isso aqui também é revelação dos deuses? O livro de Mórmon? Então quer dizer, o que é a revelação de Deus? O que é realmente? Qual é o livro? Eu não estou aqui dizendo para você que eu não quero acreditar em Deus. Eu estou aqui dizendo para você que não existe evidência alguma desse teu Deus que você diz que existe. Até quando vamos ficar aqui parados tocando nessa campainha e ninguém atende? Até quando? É isso que eu pergunto para vocês, você que é religioso. Até quando? Cara, há milênios a religião veio perdendo tempo só rezando, clamando aos deuses e nenhum deles aparece. Será que não chegou o momento de darmos um basta nos deuses? Será que não é esse o momento agora? Cara, cada religião aponta para deuses com características, comportamentos, sabe, caráter e personalidades totalmente diferentes uns dos outros. Em qual desses deuses que as religiões, deuses e deusas, devemos acreditar ou confiar? Em qual desses deuses, Brasil? Acorda, Brasil. Você está pensando que você está dentro de uma religião porque você foi influenciado pela verdade dela? Não. Tá? É impossível sabermos quem é quem diante de um número gigantesco de tantos deuses, de tantas deusas, salvadores, heróis, redentores, intercessores, medianeiros e medianeiras. É muita gente, é muito Deus, que nenhum aparece para dizer nada. Eu pergunto para você, qual é a religião certa? Qual dos deuses tribais é o Deus dos deuses? Qual é o caminho? Você que está aí, me apresente o caminho, me prove que a sua religião é verdadeira. Cara, todas as religiões dizem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas elas dizem a mesma coisa, é o mesmo argumento. Todo mundo querendo vender o seu peixe. E o instrumento de comunicação é a mesma. Os assuntos são os mesmos. E nós não nos cansamos disso. A maioria dos líderes religiosos dizem ter contato com o divino e afirmam que eles são os representantes dos deuses ou de uma força maior. Eu falo com Deus. Parece uma turma de esquizofrênico. Eu estava, por exemplo, vendo, né? Parei no sinal e estava lá. Eu falei com Jesus hoje. E você? Isso é coisa de esquizofrênico, pessoal. A gente precisa amadurecer como ser humano. A gente precisa, pelo menos, sabe, dar crédito aos livros de ciência que nós temos, pessoal. Não adianta a gente ficar acreditando por acreditar sem uma evidência sequer. Por favor, se nós temos um cérebro a cuidar, se nós temos sentidos para que a gente possa perscrutar, por favor, façam isso. Não acredite apenas por acreditar. Sabe, acredite nas forças da natureza. Essas coisas existem. Elas são invisíveis? São, mas existem. Você pode prová-las todos os minutos. Tá? Todos os 60 segundos de um minuto você pode provar. Todas essas forças, 24 horas, durante toda a semana, uma semana, 7 dias, durante 31 dias, você pode provar. Essas forças estão aqui, elas são invisíveis, porém existentes. Agora, não adianta eu acreditar em anjos que não funcionam, eu ficar justificando as coisas. Aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Não aconteceu porque Deus não quis que acontecesse. Isso é superstição. Isso aí é desinformação. Isso aí é dependência. Já viu um dependente químico lá na Cracolândia? Pronto, é um dependente químico dentro da religião. É um dependente, é uma pessoa tão iludida e com uma baixa autoestima tão inferior que elas acreditam em qualquer coisa. Certo? Outros, por exemplo, aí afirmam ser o próprio Deus encarnado. E tem gente que acredita.
Tem gente que acredita que o Henri Cristo é Jesus Cristo. Outros acreditam que ele é o próprio Deus. Você entende quando você não usa o seu conhecimento aonde você chega nessas doideiras. Qual é a prova? Eu pergunto, qual é a prova que você tem, pelo menos uma prova, que você tenha que o Henri Cristo, ele é verdadeiro? Nenhuma pessoa, apenas a palavra do cara. Só isso, que ele é Deus. Que ele é Jesus Cristo encarnado. Existe alguma prova? Ele já levantou um morto? Nunca, Jason. O Henri Cristo ele já curou um cego? Nunca, Jason. O Henri Cristo já curou, já chegou no hospital e já deu alta para todas as pessoas? Nunca, Jason. Como que esse cara pode ser um ser cósmico? É muita falta de informação, muita falta de perspectiva, é muita falta de estima, é muita falta de expectativa, é muita falta de mentalidade. Uma pessoa acreditar na palavra do outro simplesmente porque o outro disse, sem o menor vestígio de evidência, sem a menor prova. E os caras dizem que eles são Deus e as pessoas acreditam e seguem esse cara. Uns chegam para você e dizem que Deus é fulano. Outros dizem, não, mentira, não, Deus não é fulano. Deus é cicrano. Outros dizem, besteira, nem fulano nem cicrano. Deus é beltrano. Outros chegam para você e dizem assim, ó, Deus não é fulano, nem cicrano e nem beltrano. Tá? Todos esses nomes estão errados. Deus é Jeová. E acabou. E as pessoas acreditam, milhares de pessoas seguindo as testemunhas de Jeová, cara. Certo? Milhares de pessoas acreditando nessas indecências. Todo mundo, cara. O pessoal, olha o número de pessoas que acreditam em Joseph Smith, o dono da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, os mormons. Olha quantas pessoas acreditam que esse cara, um polígamo, tá? Por natureza, o cara, aqui, ó, escreveu esse livro. Ele escreveu, mas disse que foi uma revelação de Deus e que ele é um profeta. E tem gente falando desse cara. Tem gente que não usa o senso crítico. Pessoas falando desse cara e dizendo que ele é realmente um profeta. Cara, isso não é confuso para você? Seja sincero, isso não é confuso para você? Cara, o homem já fez de tudo. Deixa eu te falar aqui uma coisa, só pra gente aqui, pra você que tá ouvindo meu vídeo. O homem já fez de tudo para chamar a atenção dos deuses. E nenhum Deus se apresentou. Você fala, Jason, mas nenhum, eu disse, olha a palavra, nenhum Deus se apresentou, nada. O homem já sacrificou boa parte da vegetação e nenhum Deus veio agradecer. O homem já consagrou vidas de animais e os matou para os deuses e deusas, mas nenhum desses apareceu para receber as oferendas. Cara, os humanos já entregaram recém-nascidos em sacrifícios de holocaustos aos deuses, mas nenhum Deus se importou. Nada. E os caras correndo atrás. Os homens já arrancaram corações humanos. Já arrancaram corações de animais. E os apresentaram ao sol. E eles apresentou o coração ao sol, batendo aqui, aí, ó. Vivo, tiraram do cara vivo. O cara vivo. Tirou o coração do cara diversas vezes, isso acontecendo. E algum Deus falou alguma coisa? Pelo menos uma nuvem lá batendo parabéns? Não. Os humanos já perseguiu, já decapitou, já esquartejou e já mandou para a fogueira os hereges, aqueles que eram inimigos de Deus, inimigos do progresso religioso. Mas nenhum Deus se manifestou. Cara, os humanos já derramaram sangue, o próprio sangue, cortaram-se e derramaram o próprio sangue aos deuses. Mas nenhum, deixa eu falar para você ouvir bem, nenhum Deus apareceu. Próprios religiosos,
Eles já entregaram o próprio corpo para ser queimado vivo aos deuses, mas nenhum Deus se compadeceu dessa escolha. Você entende isso que eu estou te falando? Os humanos já oraram, já se humilharam, já se consagraram, já subiram um monte, já jejuaram, por dias a fios. Mas nenhum Deus lhe disse alguma coisa, pelo menos assim, ó, gostei, hein? Bacana. Nada. Silêncio no céu. Silêncio na terra. O homem já se isolou nos desertos áridos para tentar dialogar com os deuses, mas não houve a menor comunicação, pessoal. A menor, eu disse, o menor contato. Não existiu nada de diferente. O homem tentou dialogar com os deuses, mas nada aconteceu. O homem já fez guerra em nome dos deuses, porém, nada adiantou, tá? Os deuses, as deusas, os semideuses, ou o Deus dos deuses, nunca se revelaram para ninguém, pessoal, tá? O homem, por exemplo, já buscou todos os meios. Cara, o homem já buscou todos os meios de comunicação para conhecer, para ver, para tocar, sabe? Para ter um contato com Deus, para se relacionar, para conectar-se com esses deuses ou com um Deus preferido e particular e personalizado dele. Sabe, nenhum Deus, cara, nenhum Deus apareceu. O cara já tentou se familiarizar, já se aproximou, já se relacionou, já buscou um relacionamento com Deus. Olha quantas pessoas estão orando, sabe? Mas tudo foi em vão, pessoal. Tudo foi em vão. Nada, zerado. O homem já buscou os deuses ou os responsáveis por toda essa estrutura, por toda a estrutura do universo. Mas ninguém se apresentou, pessoal. Você me compreende por que eu sou ateu? Não existe contato de deuses, tá? Aí você fala, poxa, Jason, mas tudo isso o homem fez e nenhum Deus se revelou. Cara, nenhum Deus se revelou. Nenhum Deus se comunicou com o homem, tá? O homem, para você ter uma ideia, ele inventou astrologia para falar com Deus. Ele já inventou numerologia, magia, alquimia para se comunicar, mas não deu certo em nada. As religiões mais antigas, por exemplo, as religiões da Suméria, do Egito, da Babilônia, já fizeram de tudo para contatar essa palavra. Já fizeram de tudo. As grandes potências religiosas, as grandes influenciadoras de todas essas religiões que estão aqui agora, tá? A Babilônia, a Suméria, né? Os egípcios, mas nenhum Deus, nenhuma deusa sequer apareceu. Nós estamos sozinhos. Existe alguma forma de você me dizer, certo, que existe algum Deus? As religiões gregas, pronto, vamos falar dela. As religiões gregas e romanas se esforçaram para nos apresentar deuses, deusas, heróis, salvadores, messias e semideuses. Mas todas elas falharam também. Nenhum Deus apareceu. Tá? O hinduísmo, pronto, vamos falar dele. Uma das religiões mais antigas da humanidade e ainda hoje praticável. Nos apresenta milhares de deuses, mas nenhum desses deuses, desses milhares, nenhum Deus se apresentou. Nenhum Deus sequer deu notícia. O Deus do judaísmo, por exemplo, o Deus do judaísmo, o Deus de Israel, tá? Nunca apareceu. E nem se fez presente em nenhum momento da humanidade. É só você olhar para o Holocausto dos judeus, em Auschwitz, em outras cidades da Alemanha. O cristianismo, por exemplo, só o cristianismo tem 3 deuses poderosos, mas nunca apareceram para ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo. Cadê? Onde é que eles estão presentes? Em canto nenhum. Então, cara, preste atenção. Por que insistimos em favor dos deuses se nenhum deles jamais e nunca apareceram? Por que diabo queremos contato com quem não nos deseja? Por que devemos confiar nas religiões, já que não existe nada de genuíno nelas? Nada nas religiões é verdade.
O islamismo, por exemplo, o islamismo está aí. Quase 2 bilhões de pessoas acreditando em Maomé. O islamismo, por exemplo, não acredita na trindade cristã. Eles não acreditam. Não tem fundamento para eles. O Islã nega os atributos e os conceitos que o cristianismo dá ou atribui a Jesus Cristo como Deus. Nega totalmente. Jesus para o Islã não é Deus, mas para o cristianismo é. E agora? O que é que eu faço? Então é difícil, amigo. Tá? É difícil acreditar nesses deuses. Tudo dentro da revelação islâmica se difere do cristianismo e vice-versa. Tudo dentro do cristianismo se difere do islamismo. As duas religiões são concorrentes e rivais dentro do mercado religioso, pessoal. E ainda temos, além dessas religiões monoteístas, temos as religiões politeístas. E ainda temos as filosofias e outras religiões. Por exemplo, nós temos ainda o sikhismo, o budismo, o confucionismo, o esoterismo, o espiritismo, que nos levam aos mais variados caminhos. Cada caminho apresentado pelas religiões, cara, é louco, é absurdo. Então, qual é a verdade, meu irmão? Qual é a verdade? Se pergunta, pelo menos, para de ir para a igreja, paletó, gravata, Bíblia na mão, aleluia. Para pensar, pelo menos. Para pensar. Só isso. Para pensar que a tua religião não é a única existente no mundo. Todas as outras, que antes da tua religião, diz que a religião deles também é a verdade. Então, aonde a verdade está? Com quem? Eu disse, com quem a verdade está? Será que ela está lá nas tribos da Polinésia? Será que está lá nos aborígenes da Austrália? Será que está lá em Madagascar? Nas tribos que estão lá em Madagascar? As tribos espiritualistas? Será que nós não estamos errados, buscando Deus errado? Será que o Deus certo não está lá na Polinésia? Não está, vamos dizer, lá na Austrália, nas tribos dos aborígenes? E agora? O que você faz? Como é que você faz para provar que o Deus verdadeiro é o seu? Oh, você gracinha. O Deus verdadeiro é o seu, não é, bebê? Não é, bebê? Não é o seu? É o seu. Eu vou dizer para você, ó, tá errado. Tá errado. Tá errado. Mas só o seu, bebê, tá certo. Tá bom? Você é o bebezinho, não é? Eu tenho que falar mentiras pra você, não é verdade? Eu não tenho que falar? Tenho. Eu tenho que falar pro meu bebê. Dá um risinho, dá? Vai. Dá um risinho pro papai aqui, dá. Em quais livros está a verdade? Tem livros aí que dizem que são a verdade, livros supostamente revelados e sagrados. Tá? Mas aonde está a verdade revelada pelos deuses? Não existe apenas um livro sagrado, mas vários. Vários. Eu vou te falar apenas um para você ter uma ideia. O livro tibetano dos mortos, dos budistas, é sagrado. A Bíblia é sagrada do cristianismo. 10. Sagrado. 10. O livro dos mormons, eu te falei aqui agora, o livro de Mormon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sagrado também. O Evangelho, segundo o Espiritismo, sagradíssimo, revelado pelos Espíritos. O livro dos Espíritos, tá aqui, meu amigo. Tá aqui, meu irmão. Tá aqui, ó, o livro dos Espíritos. Tá aqui, ó, sagradíssimo, revelado pelos Espíritos e tudo. O Mahabharata, você fala, que porra é essa, Jason? O Mahabharata existe, é um livro sagrado. O Bhagavad Gita, o Upanishad, os Vedas, o Rig Veda, do hinduísmo, sagradíssimos. A Bíblia satânica da Igreja de Satã também é uma revelação de Satã, é uma revelação de Lúcifer. O Alcorão também é um livro extremamente sagrado. A Sunna e a Hadith do islamismo, sagradíssimo. A Torá, o Tanakh,
O Talmud, o Mitzvah do judaísmo, sagradíssimo, reveladíssimo, quentinho dos céus. E agora? Eu vou fazer o quê? O Popol Vuh da religião maia, sagrado. As Argonáuticas, a Ilíada, a Odisseia, a Teogania da religião da Grécia Antiga, o livro dos mortos e os textos das pirâmides da religião do Egito, sagrado. O Guru Granth Sahib do Sikhismo, sagradíssimo, reveladíssimo pelos deuses. O Tao Te Ching do taoísmo, sagrado. O Kojiki do shintoísmo, sagrado. O Avesta, o livro Avesta do zoroastrismo, sagrado. Aí eu lhe pergunto, de todos esses livros sagrados, contraditórios e antagônicos, onde está a verdade? Qual é a verdade desses livros todos? Aí você vai dizer que é a tua. Entendi. É, né? Entendi. Então, de todas as religiões, a sua é a certa, não é? De todos os livros sagrados, o seu é o verdadeiro, não é? Entendi. Mas você não pode provar que o seu é o verdadeiro, não é? Entendi, tá certo. Então, os religiosos, eles querem de toda forma e de todos os modos provar que os deuses existem. Mas aí você diz, Jason, mas existe ou não existe? Cara, mas e daí se os deuses existem? O que é que eu tenho a ver com eles? Os deuses existindo ou não é a mesma coisa. Os deuses não fazem a menor diferença em nossas vidas, pessoal. Todos os deuses que eu posso conhecer através das literaturas, todos os deuses possuem características de coisas que não existem. As características dos deuses é características de coisas que não existem. Coisas que não existem têm as mesmas características dos deuses. Tá? Aí você diz, poxa, mas existem muitos argumentos. E agora, Jason, como é que você faz para se livrar dos argumentos? Os teólogos judeus, os teólogos hindus, os teólogos cristãos, muçulmanos, politeístas, deístas, panteístas, espíritas e de outras tradições espirituais, cara, eles se utilizam de argumentos verdadeiros, poderosíssimos, para provarem a existência de seus deuses, tá? Mas eu te pergunto, por mais que você tenha todos os argumentos, eu tenho os 5 livros de teologia da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Eu consegui provar Deus. Provou nada, tá certo? Qual desses deuses que vocês conseguiram provar? Voltaram, tá ok? E aí, qual foi? Nenhum. Entendeu? Nenhum. Aí eu lhe pergunto, do que vale tantos argumentos para provar a existência de quem não quer aparecer? Para que tantos argumentos? Existem vários argumentos a favor da existência dos deuses, vários. Para provar que os deuses existem. O argumento ontológico, o argumento racional, o argumento cosmológico, o argumento moral, o argumento teleológico, o argumento natural. Mas tudo isso é o quê? Algum deus apareceu depois quando você falou desses argumentos? Nenhum. Nenhum Deus apareceu. Cara, essas coisas são deduções, são intuições, são pressentimentos teológicos. Isso não prova que esses deuses nos amam, tá? Você provar, porque agora, Jason, olha, eu estava aqui lendo, tá ali, ó, um monte de apologista ali, daquele lado de lá, tá? Eu tenho 2 andares de apologistas cristãos e muçulmanos para dizer que os deuses deles existem. Mas essas deduções, essas intuições, esses pressentimentos teológicos eles provam que esses deuses nos amam. Uma coisa é você provar que o teu Deus existe. Outra coisa é você provar que esses deuses nos amam e nos
protegem. Beijo para você, teólogo. Lindo. Ô, menino lindo! Não prova nada, porque isso tudo é só argumento. Argumento utilizado por todos os teólogos. Os argumentos do movimento. O argumento da causalidade eficiente. O argumento do tempo e contingência. O argumento dos graus de perfeição. O argumento da inteligência divina. O argumento do infinito e o argumento da contingência. São lindos! Até arrepiou. Arrepiou. Agora, do que vale? Do que vale esses argumentos se nenhum Deus aparece para, pelo menos, ajudar uma vítima de um estupro? Vai, responde aí você, por favor. Responde, por favor. Você não lê Aquino? É porque, Jason, eu leio... Eu tenho um pós-doctor. E eu tenho aqui, ó, anel da teologia, porque eu sou PhD, Prova nada, meu amigo. Prova nada. É só postura, é só imposição de voz. Você não tem Deus nenhum para provar canto algum. Você pode ler Aquino do primeiro livro ao quinto. Não vai ter livro, não vai ter nada. 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 Teu Deus não aparece aqui, meu Deus. Oh, meu Deus. Cadê o Deus? Cadê? Cadê o Deus? Vem cá, Deusinho, vem cá. Vem cá, vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem cá, vem, Deus. Vem cá. Olha que eu vou pegar. Não aparece, não aparece. Oh, errou feio, errou rude. Não apareceu. Desculpa. Não adianta você ter tantos argumentos para provar a existência dos seus deuses se nenhum aparece para te socorrer no momento que você mais precisa. Não adianta você se utilizar de tantos argumentos, você conhecer grego, hebraico, aramaico, latim, alemão, sabe? A língua dos grandes teólogos, se você, na verdade, não conhece nada de Deus. Do que vale esses argumentos, cara? Do que vale esses argumentos se as crianças ainda são estupradas? Se a fome ainda mata pessoas? Se as guerras destroem vidas? E se as doenças dizimam milhões de pessoas no mundo? Que adianta, cara, você ler tanto os livros para que você possa provar a existência desses deuses de bosta que não aparece para nada? Argumentar a favor dos deuses é uma coisa linda. Mas isso não prova que os deuses nos querem bem. É isso que eu gostaria que o cristão entendesse. É isso. Esses mesmos argumentos que eu acabei de falar para você são utilizados por vários teólogos durante milhares de anos. Aristóteles, por exemplo, lá atrás já pegava esses mesmos argumentos para provar a existência dos deuses. Platão, a mesma coisa. Agora, esses mesmos argumentos, eles podem ser utilizados para provar a existência de Zeus. Pode provar. O mesmo argumento. O mesmo argumento que prova a existência de Javé é o mesmo que prova a existência de Zeus, de Odin, de Jesus, do Espírito Santo, de Alá. Porque os muçulmanos usam esses mesmos argumentos aí. Dá para provar a existência de Tupã, olha aí, tá? De Javé, de Júpiter, de Ahura Mazda, de Amon-Ra, de Brahma, de Vishnu, de Shiva, de Baal, de Astarote, de Satanás, de Krishna. Dá para provar até mesmo a existência de Ganesha, de Ísis, dos duendes, dos gnomos. Olha aí você provando a existência dos gnomos. Ah, moleque, provando a existência de Thor. O argumento cosmológico vai provar que Osíris é o deus dos deuses. Ah, moleque, menino bom. Isso aí, garoto, estuda. Dá até para provar a existência do monstro do espaguete voador. Dá. Dá para provar a existência de Batman. Dá também. Tu entendeu mais ou menos?
O homem já investiu milhões. O cara já investiu trilhões em comunicação espacial através de rádio, televisão, telefone, internet, raio laser. E Deus nenhum nunca fez o menor contato. O menor contato. O homem já foi à Lua. E nada, nenhum Deus sequer deu um sinal de vida. Nada. O homem já enviou sondas, já tentou todas as formas de comunicação. Sondas ele já enviou, máquinas, robôs, ônibus espaciais. Tudo isso para o espaço, mas nenhum Deus fez contato. Agora, as súplicas e os clamores para fazer contato com os deuses continuam. Existem milhões de templos, mesquitas, igrejas, congregações, terreiros, centros espirituais, e os deuses nunca sequer se comunicaram através de nenhuma dessas organizações. Entende? Então, o que é que a gente tem? Me explica aí. O que é que a gente tem? Me explica aí. O que é que a gente tem finalmente? As igrejas? O que é que a gente busca? Qual é a... Quando a gente olha para essas organizações, o que temos, pessoal, são exploradores da fé, trapaceiros, trambiqueiros, estelionatários, bandidos que ficam bilionários, dizendo ao povo desdentado que eles falam com os deuses exclusivamente, e o povo acredita. É isso que ocorre. Mas, na verdade, Deus nenhum apareceu para nenhum desses trapaceiros. E eles enriquecem a cada dia. Então, para que serve a igreja? Tem tanta gente orando aí, diz, mas eu pertenço à igreja tal. Para que serve a igreja? Cara, a igreja, bota na tua cabeça, a igreja é somente um clube social. É só um clube social onde pessoas carentes, miseráveis e desesperadas, elas gastam tempo, saúde e fortuna para ouvir palavras mentirosas de conforto e esperança. Para ouvir pessoas que nunca sequer falaram com Deus. E gasta tudo isso. Não estamos diante de representantes dos deuses, mas estamos diante de golpistas. É isso que eu gostaria que você entendesse. Nós não estamos num templo de oração onde os deuses habitam, mas num lugar de comércio, num lugar de entretenimento. É só isso. Tá? Uma reunião de pessoas desesperadas, onde gastam o seu dinheiro para ouvir palavras de coaches. Só isso e nada mais. As religiões, elas atraem as pessoas não pela verdade, mas por propaganda, marketing, vendas, publicidade, administração, logística, inovação, criatividade, oferta, estratégia e engenharia social. É dessa forma que você vê uma igreja mais cheia do que a outra. Está no mesmo lugar, uma diante da outra, uma de frente para a outra. Não é por causa dos deuses, porque o Deus habita num lugar e no outro não. Não, nada disso, não tem nada a ver. Então, meu irmão, para a gente concluir nossa mensagem hoje, tá certo? Não fica preocupado não, cara. Não fica preocupado com os deuses. Como eu devo obedecer aos deuses? Ou a um Deus que a minha religião prega? Aliás, o que é que Deus exige de mim? O que é que Ele quer que eu faça hoje? Não se preocupa. Mas quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? É porque tem que ter um ajuste fino. Porque tem que existir um designer inteligente. Cara, pensa numa coisa. Imagina uma granja grande, cheio de galinhas para todos os lados. Imagina que algumas dessas galinhas são cristãs. Acreditam em Deus. Agora imagina que as galinhas dizem para outras, olha, convertei-vos, porque o caminhão está chegando. E quando o caminhão chegar, a salvação virá para alguns e não para todos. Olha, tá vendo aqueles homens? Aqueles homens são os verdadeiros deuses.
Mas por que esses deuses, a galinha pregando, mas por que esses deuses, esses homens não vêm falar conosco, meus irmãos? É porque nós estamos em pecado. Nós pecamos contra eles. E nós estamos aqui, eles estão ali, meus irmãos, nos defendendo, nos dando água, comida. Olha que estrutura maravilhosa, olha que designer inteligentíssimo, meus irmãos. Labachirianta, labachuri, kovanai. É momento de se arrepender, igreja. É momento de clamor, igreja. Estou sendo perseguido. Preciso do seu dízimo. Esses homens, igreja, falando para as galinhas, esses homens, aleluia, eles querem contato com a gente, mas é preciso que a gente obedeça, sendo galinhas obedientes a eles. E quando chegar o caminhão, Labachirianta, Labachuri, Kovanai, Deus da terra, eles vão nos levar para o paraíso. É só vocês verem, meus irmãos. Se eles não nos amassem, eles não dariam comida para a gente, bebida, conforto, estabilidade, uma granja desse jeito, com essa magnitude, com essa iluminação perfeita, com esse ajuste fino, com essa água limpa, decente, gostosa. É porque eles nos amam. Eles querem o nosso bem, meus irmãos. Aleluia. Arrependam-se, galinhas desobedientes, obedecei-vos aos homens. Quando eles chegarem, diga cocó. Tentem falar com ele, meus irmãos. Arrependei. A galinha o carro está chegando. E alguns estão sendo levados. Eles colocam todas as santas, as 5 virgens, as 5 prudentes, eles colocam num caminhão e levam para o céu. E lá eles têm rua de ouro, de cristal, meus irmãos, do outro lado. Aleluia, meu Deus. Essa palavra Deus está mandando dar para vocês, porque eu sou profeta. Eu sou profeta. Tem água, tem comida, tem bebida, tem uma estabilidade boa. É porque eles nos amam. A terra tem água, tem comida, tem bebida. Eu tenho que matar algumas coisas, ou para não ser morto. Eu tenho que sobreviver, mas Deus me ama. Por favor, gente. Não cai nesse negócio. O caminhão não é para o bem. A granja não é para o teu bem. A granja que você está é só um abatedouro. Essa terra aqui que nós estamos pode ser apenas um abatedouro. Os homens, os deuses no caso, os homens não falam com as galinhas, assim como os deuses não falam com os homens. Porque aqui é só um abatedouro. Pensa nessas coisas. Então, não ligue para os deuses. Não ligue para os semideuses, para os salvadores, os mediadores. Sabe, para essas religiões, para essas autoridades. Sabe, as autoridades eclesiásticas. Manda todo mundo catar coquinho. Sabe, esses livros sagrados, ó. Pega essas porcarias aqui, ó. Sabe, joga essas porcarias tudo no lixo. Ou então, faça como eu. Pregue contra elas. Isso é tudo mentira. Esses livros sagrados, esses tais espiritualismos, essas revelações, essas profecias, sabe? Sejamos objetivos, sejamos práticos, sejamos prioritários, sejamos, no mínimo, sensatos, pessoal. Sabe? Jogue tudo isso daí no lixo. Abandone tudo. Zere todos os seus conhecimentos. Descarte todas essas religiões, não é apenas uma, descarte todas. Cesse por agora mesmo, cesse a sua busca pelos deuses, sabe? E espere que eles se apresentem. Acabou, não é Deus. Então deixa ele se apresentar.
Então abandona a fé, abandona essa fé, as crenças e tudo o que te disseram sobre salvação, perdição, inferno, céu, predestinação, livre-arbítrio, encarnação, karma, vida após a morte, espiritualismo, reencarnação, iluminação, inspiração divina, ressurreição. Baseie-se apenas na realidade e em tudo que pode ser provado, meu amigo. O que não pode ser provado, investigado e evidenciado deve ser negado, deve ser jogado fora. Não acredite sem antes você provar, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado por tudo, agradeço muito pela sua presença, tá? Agradeço também se você puder ser membro desse canal, deixa o seu gostei, deixa aí o seu joinha, deixa seus comentários, tá? Se inscreva neste canal porque vai me ajudar muito, tá certo? E traga também uma pessoa para que ela possa se inscrever neste canal. Pessoal, obrigado para você que é do norte, do sul, do leste, do oeste do Brasil. Para você que está fora do Brasil também, meu muitíssimamente obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fica na paz. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe, link na descrição.